Sejam bem-vindos. Que nessa tarde a gente possa juntos adorar o Senhor, certo? Eu quero pedir a Flávia para fazer uma oração. Flávia, está me ouvindo? Estou ouvindo. Flávia, você pode orar com a gente? Posso. Pronto, vamos começar falando com o nosso Papai do Céu. Oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, pelo teu grande amor, a tua graça, pelo teu cuidado conosco, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor nos dirija nesta reunião, neste encontro, que o Senhor abençoe a todos, Pai Santo, que o teu Espírito Santo venha nos iluminar a cada dia. Nos dê a tua sabedoria, fica conosco, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos cantar 2 músicas, 2 louvores. Ok, vamos cantar. Vamos cantar aqui, deixa eu ver aqui o que a gente coloca para louvar. A Bíblia. Música aqui do Inário CD Jovem. Impressa com coragem em simples folha de papel, coluna da verdade, espiritualidade, mensagens enviadas do céu. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia é o livro sagrado, inspirado por Deus como prova de amor. Tesouro, pergaminhos, escritos que revelam segredos ao mundo. É toda a divindade impressa com coragem em simples folha de papel. Espiritualidade, mensagens enviadas do céu. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia é o livro sagrado que foi inspirado por Deus como prova de amor. A Bíblia é regra de fé, a palavra
Ok. Vai cantar mais uma? Ou só essa? Canta mais uma, Cida? Mais uma, é. Ok. Vamos cantar Rumo ao Porto Seguro. Essa música é uma música antiga, mas uma música muito gostosa de se cantar, uma música que fala de esperança, uma música que fala de confiança em Deus, né? Uhum. Uma linda canção. Vamos lá cantar então juntos. Porto Seguro. Meu barco navega no mar de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também. Em sua mão o controle da embarcação. Mas se tento o timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois as podem nos escutar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação. Sorrindo pra mim oferece a salvação. Meu barco vai firme ao porto, pois seu nome está sobre as mãos de Jesus. Navegando as águas geladas da terra, indo daquele que a tudo liberta. Vai firme ao porto seguro, pois seu nome está sobre as mãos de Jesus. Navegando as águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Somente o Senhor pode nos conduzir ao porto seguro. Então confia nele, coloca a tua vida nas mãos dele. Vais desfrutar águas tranquilas. Entreguei a Jesus o rumo da embarcação. Não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal e onde estarei para sempre perto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até mim me guiou. Só então saberei como foi que meu barco salvou. Finalmente agradarás, que alegria poder encontrar. Os barcos de Deus também chegaram ao lar. Meu barco vai firme ao porto, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele
a tudo liberta. Meu barco vai fluir ao porto seguro. Pois seu está sob as mãos de Jesus. As águas geladas da Boa tarde para vocês que já chegaram. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Que Jesus nos abençoe nessa tarde. Que o Espírito Santo use o pastor Lucas para falar da palavra de Deus para nós e que faça com que a nossa vida seja renovada. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, não é isso? Que não está sendo fácil. Que a gente possa receber forças neste momento para continuar, até quando Jesus autorizar a nossa libertação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pronto. Ok, é comigo agora, Cida? Oi? É comigo agora? Sim, eu quero apresentar o pastor Lucas para vocês. O pastor Lucas é um pastor de Itapipoca, certo? Esposo da Lília e pai da Luana e da Liane, certo? É o nosso convidado de hoje à tarde e que o Espírito Santo use mais uma vez. Amém. Obrigado, uma boa tarde a todas, tá? Sejam todas bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a Cida pelo convite, né? E eu queria começar louvando, né, um pouquinho ao Senhor. Vocês já devem saber, né, que eu gosto muito de cantar. Aquelas que me conhecem já sabem disso, né? E aí, então, eu vou aproveitar aqui e vou cantar 2 louvores, tá, com vocês. O primeiro que eu gostaria de cantar é uma música bem conhecida, tá? Vocês provavelmente já conhecem, e essa música ela fala justamente de que nem tudo nós conseguimos explicar, né? Nem tudo a gente consegue explicar, mas ainda assim nós podemos sentir, tá? Então, que você possa sentir a Deus nessa tarde, deixar o Espírito Santo tocar o teu coração e que você possa sentir a alegria da presença de Deus. Então, escute essa música. Se você souber, você pode cantar comigo também, tá? Todo universo se for
agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Bom, mais uma vez, uma boa tarde a todas, tá? Eu queria explicar para quem ainda não está acostumado a usar o Zoom. Eu aqui estou conseguindo ver algumas de vocês, tá? Algumas estão com a tela fechada, eu não vou conseguir lhe ver. Mas a ideia aqui é a gente fazer mais um bate-papo, tá? Em algum momento eu vou abrir a Bíblia também, mas eu queria ouvir vocês, tá? Então, eu posso já deixar aberto o microfone de vocês, tá? E aí você mesmo muta, que é para a gente não ficar captando o som de cada casa. Ou eu posso, de repente, deixar mutado e quando você quiser falar, você levanta a mãozinha que eu vejo daqui, quem tiver com a câmera aberta. E aí eu abro a câmera para você também falar. Eu gostaria que fosse um bate-papo, porque assim é muito mais produtivo esse tipo de conversa que a gente vai ter agora, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar deixando já os microfones abertos, tá? Então, eu vou já colocar aqui a opção para que você possa abrir o seu microfone a hora que você quiser. Então, está aqui aberto. A hora que você quiser, é só você clicar e abrir o seu microfone, tá bom? Bom, o tema hoje, na realidade, um bate-papo que a gente vai fazer hoje, só um detalhe. Talvez alguém não consiga ligar o microfone. Então, você levantando a mão, eu ligo o teu microfone aqui, tá? Mas já está aberto para você ligar. Mas se você não souber ligar seu microfone, você levanta a mão que eu clico aqui para abrir teu microfone, tá bom? Então, olha só. O bate-papo de hoje é uma necessidade que nós temos tido pelos tempos que temos vivido mais do que nunca, tá? Ansiedade e depressão são temas que estão à flor da pele, tá? Todo mundo praticamente está passando por algum momento de ansiedade ou de depressão, tá? Ou seja, um momento depressivo, não necessariamente com depressão, mas algum momento depressivo, tá? E a gente precisa entender essa diferença e também sobre ansiedade, tá? E aí, eu queria dizer para vocês que a gente precisa diferenciar, né, já começar diferenciando, tá? O que é ansiedade, o que é depressão, tá? E o que é um momento depressivo, ok? Então, o momento depressivo é algo comum que todos nós podemos passar. Momentos de angústia profunda não prolongada, tá? Muitas vezes nós passamos a sentir um momento depressivo por algum impacto emocional, tá? Uma perda de um ente querido, por algum trauma, e às vezes até por algumas situações relacionais podem nos levar a momentos depressivos, tá? E que é a grande diferença da depressão. A depressão, ela precisa ser diagnosticada. A depressão, ela tem um quadro mais prolongado. A gente vai ver aqui daqui a pouco um tempo determinado aonde a gente pode procurar ajuda para detectar se nós estamos, então, com depressão ou não. E aí eu vejo também a necessidade de fazer a diferença aqui sobre depressão e ansiedade. Talvez você tenha essa dúvida, tá? Então, veja só, a ansiedade e a depressão são situações distintas que nós podemos enfrentar, tá? Então, a depressão, ela é a falta de prazer e vontade de viver, tá? E ela normalmente é causada por deficiências fisiológicas, tá? Então, ela pode começar com um momento depressivo, tá? Sendo impulsionado por uma questão emocional, relacional ou situacional, como nós já dissemos, mas para ser comprovado como depressão, além de ser persistido por um momento maior,
ela também vai afetar a nossa questão fisiológica, tá? E a gente vai ver daqui a pouco alguns detalhes mais sobre isso. E já a ansiedade já é diferente. A ansiedade já não é uma relação com o prazer de viver, tá? Mas a ansiedade já é mais uma questão que a própria palavra já diz, nós ficamos ansiosos com o futuro, uma preocupação antecipada, tá? E aí a ansiedade também ela pode se tornar em várias outras patologias, né? Ela pode causar medo, ela pode causar o pânico, né? A síndrome de pânico, ela pode dificultar as relações sociais e outras questões que ela pode trazer, inclusive a depressão. O excesso de ansiedade pode até nos levar à depressão, tá? Então, normalmente, essa é uma via que não é de mão dupla, tá? Então, não é normal, não é muito comum a depressão levar à ansiedade, mas é muito mais comum, tá? A ansiedade levar à depressão, ok? E aí eu queria começar aqui estimulando o nosso diálogo, porque até agora eu estou falando sozinho, tá? Fazendo uma pergunta para você. Então, veja só. A definição, tá, de depressão, a depressão é definida como um transtorno mental, tá? Então, a depressão é um transtorno mental. Agora, a pergunta tá, para a gente começar aqui a estimular e já entender um pouquinho aqui sobre o que a Bíblia pode falar sobre isso, tá? A pergunta a depressão é apenas uma doença? A depressão é uma doença, realmente, a depressão é uma doença, ou a depressão, ela tem alguma relação também com a espiritualidade, né? Tem gente aí que fala que é falta de relacionamento com Deus, que é falta de espiritualidade. E aí, o que é que vocês acham? Quem é que poderia... Porque eu estou me sentindo só já aqui, né? E eu queria escutar alguém. O que é que você acha? A depressão tem a ver com a religião ou não? Eu acho que a irmã aí abriu o microfone. Vai falar, irmã? Boa tarde. Boa tarde, pode falar. Eu acredito assim, irmão, que isso é muito relativo, certo? Porque nós temos vários exemplos de pessoas deprimidas e ansiosas na Bíblia, e um deles era Elias. E ele tinha um relacionamento muito estreito com o Senhor. Eu acredito que é muito relativo. Pode ser muito bem ocasionado a depressão ou a ansiedade por um mau relacionamento com Deus, ou até um esfriamento espiritual, né? Uma fase difícil, um problema grande que às vezes a gente acha que não pode resolver e fica naquela ansiedade, esquece um pouco, deixa o Senhor um pouco de lado. E, por outro lado, você tem um bom relacionamento com Deus, sim, mas os reveses da vida, as adversidades, fazem com que você se afaste um pouco até de você mesmo. Eu, por exemplo, eu estou tomando remédio para ansiedade, né? Sim. E o meu relacionamento com Deus, digamos que seja bastante favorável, né? Bastante, digamos, não tanto quanto eu gostaria que fosse, mas não é tão ruim assim. E eu, sempre na cara, a minha ansiedade está aumentando. E depois que essa quarentena começou, quarentena não, já estamos com 2 meses, né? Sim. Eu percebi que ela aumentou muito mais, os sintomas estão muito fortes. E se não fosse a minha fé no Senhor, eu acho que eu já teria entrado, sim, num quadro depressivo, num quadro de síndrome de pânico, de toque, e etc, etc. Eu acho muito relativo. Ok, irmã. Se a senhora me permite falar, primeiro eu quero dizer para vocês, não sei quantas de vocês sabem, tá? Mas, assim, a irmã Cida, né, a pastora Cida, ela me convidou porque eu sou formado em psicanálise, só que ela também é formada em psicanálise, tá? Então, ela também vai nos ajudar aí com algumas dicas aí, tá? Então, veja só, irmã, eu gostaria de já aliviar o peso do seu coração, dizendo o seguinte, não, eu nem diria que é uma questão
relativa, tá? Eu diria assim, que a questão da espiritualidade, ela ajuda e muito como remédio, mas não há comprovação, nem que eu conheço estudos que indiquem que por causa da espiritualidade você, ou pela falta da espiritualidade, você vai ficar depressivo. Não, nada disso, tá? Então, eu provoquei essa pergunta justamente porque a depressão, sim, é uma doença, tá? A depressão é uma doença. A depressão não é causada por relação espiritual, tá? Antes de eu concluir, se você ia falar, você pode falar. É bom, viu, irmão? Quando você terminar de falar, você fecha o microfone, que é para a gente evitar a microfonia. E aí, quando quiser falar, abre de novo. Cida, pode falar? Você ia falar agora? Falar, não. Não. Pode falar? Pode. Ah, não, você não quer falar, né? Não, não vou falar não agora. Pode falar você. Pronto. Então, veja só. O interessante é que a depressão, ela é causada, a gente vai ver aqui os sintomas, as causas, ela é uma falta de prazer pela vida, tá? Mas essa falta de prazer, quando é caracterizado como depressão, ela afeta a questão fisiológica. Por isso que ela é tida como uma doença, tá? Então não é que esse é o grande problema que às vezes dificulta ainda mais a relação das pessoas com essa doença, porque muitos, por não conhecerem, dizem: ah, esse daí é o irmão que não lê a Bíblia. Isso é irmão que não tem espiritualidade, não tem nada a ver com isso, tá? Falta-se vitaminas no corpo dessa pessoa e essa pessoa precisa suprir uma necessidade fisiológica, tá? Para poder voltar a estar bem. Agora, lógico que, e é isso que eu queria enfatizar aqui para vocês, em qualquer doença, a palavra de Deus é um bom remédio, tá? Qualquer doença. Qualquer dificuldade que você esteja passando, bom é estar aos pés de Jesus, que ele vai lhe ajudar de qualquer forma, tá? Mas o fato de você estar depressivo ou ansioso, né, como a irmã disse, inclusive eu quero dizer, irmã, hoje nós temos uma grande parcela da população que está com ansiedade. É comum, então se você está ansioso, relaxa, é normal, você não pode se entregar à ansiedade, tá? Então, a maioria de nós estamos ansiosos, né? Com aquele acelerada no coração, né? Uma certa palpitação, uma dificuldade de dormir. Em alguns momentos, até a gente sente a respiração meio ofegante, mas é assim mesmo. Você veja, no próprio jornal está dizendo, começa a falar do coronavírus, aí todo mundo já começa, já fica, né? Você já fica meio cansado, porque é difícil ficar escutando sobre isso o tempo todo. Então, a ansiedade, nesse momento de uma crise mundial, é altamente comum, é normal. Agora, nós precisamos nos preocupar para não deixar essa ansiedade evoluir para uma depressão, para uma síndrome de pânico, né? Ou para algum problema patológico que seja mais forte, ou mesmo ansiedade, né? A ponto de ter que ser medicado e ter que depender de uma terapia ou de algum acompanhamento profissional mais sistemático, tá? Mas aqui eu queria abrir a Bíblia com vocês, tá? Em Provérbios capítulo 15. Se você puder abrir, eu não sei se você está com sua Bíblia aí, mas nós vamos ler aqui. Deixa eu ver, eu troquei a Bíblia. Deixa eu ver essa outra Bíblia aqui. Provérbios capítulo 15, que tem uma letrazinha maior para me ler, e diz assim, ó, Provérbios 15, verso 13, diz assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito, tá? Então, tem alguma coisa a ver? Tem, lógico, Deus pode nos ajudar, e já foi comprovado, tá, cientificamente, que a religiosidade afeta na nossa vida, afeta no nosso corpo e nos ajuda a vencer qualquer doença, tá? Então, naturalmente. Agora tem mais um texto de Provérbios, agora 17, verso 22. Olha lá, Provérbios 17,
verso 22. Vai dizer assim, ó: o coração bem disposto é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, aqui está querendo dizer de forma bem clara, tá, que a espiritualidade e o relacionamento com Deus, sim, é um bom remédio e pode nos ajudar no momento de angústia, pode nos ajudar no momento de ansiedade, pode nos ajudar no momento de depressão. Mas a depressão é uma doença. Não deixe que ninguém maltrate o seu coração dizendo que a depressão, a ansiedade é uma questão de relacionamento com Deus, ok? Então veja, agora aqui eu estou falando como um pastor e também como um psicanalista, tá? Estou falando pela visão da área de saúde e pela visão espiritual. Então não se pode acusar uma pessoa que tem depressão ou ansiedade, tá, de não ter um bom relacionamento com Deus, porque diversos fatores podem levar um homem de Deus, sim, uma mulher de Deus, sim, a uma doença como ansiedade, como depressão. E a irmã bem colocou aí. Agora, irmã, só queria lhe ajudar num sentido. A senhora falou que muitas pessoas falam mesmo, né, de que Elias teve depressão, né? Ou não sei se foi essa ideia que a senhora quis falar, mas já é bom tirar essa dúvida. Na realidade, Elias não teve depressão. Elias viveu um momento depressivo, tá? Que é o que nós vivemos várias vezes. Eu já tive momento, pela pressão, né, do nosso próprio trabalho e de eu ter momentos depressivos, onde eu precisei parar e colocar minha cabeça no lugar, usar remédios naturais, usar o ar, usar o exercício, usar a própria palavra de Deus para me restabelecer. Assim também como Elias o fez, né? Se relacionando e falando com Deus, tá? Então, só esclarecendo, Elias teve um momento depressivo, mas não teve exatamente depressão, ok? E aí, alguém mais gostaria de falar? Você pode estar aí falando comigo também, tá? Uma coisa que eu estava conversando aqui com Cida antes do nosso momento aqui, que eu achei muito relevante, é que às vezes essa pressão religiosa, em vez de deixar com que a religiosidade, a palavra de Deus e a relação com Ele seja um bom remédio, nós tornamos a religiosidade como um peso na nossa relação e aí deixa de ser um remédio e passa a contribuir para a doença. Um exemplo muito simples que eu queria dar para vocês, que é muito comum também entre as mulheres. Por que é comum entre as mulheres? Porque vivemos ainda num país machista, né? Vivemos num mundo machista. Então, é muito comum você escutar um líder de igreja, né? Seja pastor, seja um ancião, ou mesmo seu próprio marido, que é o seu líder religioso em casa, em algum momento atribuir à mulher uma dificuldade nessas questões pelo fato dela não ler a Bíblia, ok? Eu queria fazer uma pergunta agora, uma enquete com você, tá? Eu só estou conseguindo ver 4 mulheres aqui, as outras estão com vergonha, né? Talvez não tenham penteado o cabelo hoje direitinho, né? O cabelo não está tão bonito quanto elas queriam, mas não tem problema. Ele não está aqui para ver seu cabelo, tá? Se você quiser abrir sua câmera, vai ser legal. Mas veja só, das que eu posso ver, quantas aqui já se sentiram rebaixadas ou já se sentiram assim culpadas por não ler o suficiente a Bíblia? Deixa eu ver as mãos aí. Achar que eu não leio o suficiente a Bíblia, ok. Bom, eu estou vendo que é uma grande maioria, tá? E veja só, o que eu quero dizer agora, eu queria que ficasse bem claro para você. Eu gostaria que você entendesse que todos nós precisamos ler a Bíblia, sim. Isso faz bem. E essa é a orientação, né, da própria palavra de Deus. Mas não precisamos nos culpar, tá? Nem deixar o nosso relacionamento cativo apenas de sermos doutores de leitura da Bíblia, tá?
Então, talvez você não consiga ler tanto quanto um pastor, ou talvez como seu marido, tá? Ou como qualquer outro homem. Talvez você tenha alguma dificuldade nesse sentido. Mas isso não pode lhe fazer sentir menor, rebaixada, tá? Eu tenho conversado com algumas mulheres e tenho escutado algumas mulheres já choraram para mim, poxa, mas é porque meu marido sempre diz que o meu problema é que eu não leio a Bíblia. Isso é um erro quando se faz isso, tá? Deus sempre teve muitos métodos de comunicação com o ser humano. Eu conheço mulheres, pronto, essa semana eu estava falando com o pastor, e o pastor dizendo para mim, olha, meu amigo, é um pastor lá de São Paulo, ele dizia para mim, meu amigo, eu, quando escuto uma oração da minha mãe, eu me sinto envergonhado. Eu escuto a oração dela, eu olho assim e digo, meu Deus, como eu estou longe de Deus, eu sou pastor, mas que espiritualidade é essa que minha mãe tem? E ele falando que se sentia muito mal. Por quê? Porque o dom da mãe dele é orar. E o pastor que fez 4 anos de teologia, que lê a Bíblia todos os dias, que faz sermão todos os dias, ele se sente envergonhado diante da mãe dele, porque a mãe dele tem o dom da oração. E esse é o meio de comunicação dela com Deus, tá? Eu queria chamar sua atenção para isso, porque ela é analfabeta. Essa mãe que eu estou falando não consegue ler a Bíblia, mas tem um relacionamento íntimo e poderoso com Deus. E eu sei que eu estou falando aqui com muitas mulheres que podem não ler 4, 5, 10 capítulos da Bíblia por dia, mas são verdadeiras mulheres de oração. E você precisa saber disso. Você precisa saber do seu valor. E aí eu queria dizer mais uma coisinha. Você sabia que a Bíblia só foi escrita, catalogada e organizada muitos anos depois do que o movimento que nós conhecemos, milhares de anos depois do movimento que nós conhecemos de cristianismo? Por exemplo, Adão, Eva, não tinha Bíblia registrada na época deles. Na época de Abraão, também não se sabe de Bíblia registrada na época de Abraão, tá? Mas aí, quando vem Moisés escrever a Bíblia e se torna algo comum, muitas pessoas antes dele e depois dele já tinham um relacionamento poderoso com Deus. Por isso, irmã, se você não consegue ler a Bíblia tanto quanto você deseja, não se martirize por isso, tá? Porque esse é um fator que pode afetar a sua própria relação com Deus e a sua própria relação com você mesma, deixando a sua emoção fragilizada, sua ansiedade aumentada e com risco de poder levar até em um fator depressivo, tá bom? Todo mundo entendeu aí? Alguma dúvida sobre essa questão? Tá? Então, eu quero dizer aqui que você é especial para Deus. E existem várias formas de comunicação, além de ser um doutor da Bíblia. Tá? Se Deus lhe escolheu, e eu sei que existem mulheres aí que arrebentam, sabem muito da Bíblia, leem muito a Bíblia, leem até mais do que um pastor, tá? Mas, se você não é essa mulher que domina tanto o estudo da Bíblia, ainda assim, saiba que Deus escolheu você. E Deus colocou em seu coração um dom especial, tá? Para também manter uma relação especial com Ele. E aí, nesse momento, eu vou dar uma pausazinha aqui e vou cantar uma música para vocês. Posso, Cida? Cantar uma música para elas? Mais uma? Essa música é uma música antiga, tá? Mas é uma música que diz para você que não existe ninguém igual a você. Mulher, você é linda aos olhos de Deus, especial, única, uma joia nas mãos do teu Deus e também do teu esposo, também dos seus filhos. Mas é importante, acima de tudo, nesse tema que nós estamos discutindo, que você eleve sua autoestima ao nível de Deus. Veja a você mesma como Deus te vê. E Deus te vê como uma pessoa especial e única, tá? E aí eu vou cantar essa música aqui para você. Essa música
ela diz: não há ninguém igual a você. Você é especial, você é única, tá? Essa música é um pingo de chuva, tá? Eu vou colocar aqui. Se você quiser, você pode ir cantando também aí comigo, me acompanhando, tá? Vocês estão conseguindo escutar o playback? Deixa eu ver aí, vocês estão conseguindo escutar o playback? Então, né? Ok, então vamos lá. Saiba que você é especial, você é única. O Senhor nos chama como filhos, mas hoje eu aplico também a você, mulher. Ele diz assim, ó, essa igreja é a menina dos meus olhos. Eu a coloco em minha mão, ninguém tira, ninguém a toca. Amém? Se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é corpo, eu peço a você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso, você é muito especial. Deus o ama
legal. Espero que você já tenha se sentido especial, né? Tem alguém se sentindo especial aí? Deixa eu ver as mãos aí. Cadê? Alguém se sentindo especial? Que legal. Bacana. Agora que você já se sente especial, então eu acho que dá para a gente conversar um pouquinho e eu vou falar um pouquinho sobre a questão da depressão, tá bom? Veja só. A depressão, ela é uma doença, como eu já falei, tá? E a Organização Mundial de Saúde, ela calcula que em 20 anos a depressão ocupará o segundo lugar no ranking, tá? Das doenças que mais atingem a vida de forma global, tá? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, daqui a 20 anos, a depressão será uma grande causadora aí da aflição da humanidade, tá certo? E existem, então, um estudo aqui que mostra que aproximadamente metade das pessoas que já passaram pela depressão, né, pela doença diagnosticada, tá, da depressão, elas não chegaram a se tratar, tá certo? E mais de 10% dessas pessoas que não se tratam ou que não levaram a depressão a sério a ponto de diagnosticar, tá? 10% dessa quantidade pode chegar ao caso de chegar até o suicídio, tá? Então veja, a depressão é uma doença, não é uma brincadeira e precisa ser tratada com seriedade, tá? Depressão não é uma questão espiritual, depressão é uma doença que precisa ser tratada com seriedade. E esse estudo aqui, então, mostra esse grande perigo, tá? Pessoas que com vergonha, né, por achar que é uma questão de religiosidade, é uma questão de falta de comunhão, não quer se expor diante da igreja, e aí não vai atrás de um diagnóstico, não vai atrás de um tratamento, e, consequentemente, pode chegar até um nível de entrar nesses 10%, né, nesses fatídicos 10% que chegam a cometer suicídio, tá? Então, como saber, né, que eu preciso de ajuda? Né? Como saber? Então, aqui vai algumas dicas, tá? Tristeza, perda de interesse por coisas que antes gostava, falta de energia, dificuldade de concentração, dificuldade de tomar decisão, insônia ou sono em excesso, tá? Isso são alguns sintomas, tá? Problema estomacais e digestivos, sentimento de desesperança, problemas na relação sexual, tá? Como falta de interesse, dores espalhadas no corpo, uma dor aqui, uma dor ali, ninguém sabe exatamente onde é, mudança no apetite, levando a ganha ou perda de peso, tá? Então, variação de peso pode ser um sinal de depressão, ok? Pensamentos de morte, pensamentos suicidas, automutilação e, por fim, tentativas de suicídio. Todos esses contextos podem indicar sintomas de depressão. Eu queria lembrar para você que é que nem o coronavírus, tá? Então, veja só. Quando começa a falar dos sintomas de coronavírus, tem vários sintomas, né? Falta de ar, dificuldade de respirar, cansaço, febre, mas são sintomas que a gente vê em qualquer virose. E aí acontece que às vezes as pessoas ficam assustadas, porque deu um espirro, meu Deus, já estou com coronavírus, já começa a ficar com falta de ar, né? Teve febre também, e aí tudo fica com medo, tá? Mas aqui são alguns sinais que precisam ser comprovados. Mas você só vai ter certeza quando você buscar um diagnóstico profissional, tá? Seja com um psicólogo, com um psiquiatra, ou mesmo buscando exames que vão mostrar sua necessidade ou sua falta de alguns hormônios e algumas questões desse tipo, tá bom? Então, ao sentir esses sintomas, você deve procurar, tá?
um diagnóstico para você poder comprovar apenas através do exame que você tem depressão, tá? Então, não vai na onda de que você tem depressão. E, infelizmente, algumas mulheres, algumas pessoas, tá? Mas é um hábito muito comum entre as mulheres também. Ah, eu tô com tal, então toma tal remédiozinho. Então, tem gente tomando remédio de depressão sem ser diagnosticado. E isso é terrível. A Cida esteve estudando comigo aí, e nós estudamos farmacologia 1, 2 e 3, e a gente vê que o próprio uso, né, de remédios por tempo inadequado, então se você está se automedicando, tá, vai lhe causar um dano maior, que além da depressão você vai ter outros danos. Então não caia nesse erro. Depressão só é depressão quando é diagnosticada, ok? Enquanto não for, é apenas um sintoma que pode lhe dizer, olha, eu posso estar num momento depressivo, eu tenho que levantar, eu tenho que buscar, eu tenho que ver como é que está a minha fisiologia, como é que está a minha vitamina E, como é que está o meu ferro, minha ferritina, tá? E tudo isso que pode estar causando a você uma tendência à depressão e pode ser trabalhada, tá? Mas não se automedique sem ter um diagnóstico profissional, tá certo? E aí nós temos aqui uma diferenciação que precisamos fazer entre psiquiatra e os psicólogos, tá? E aí, lógico, nós que estamos trabalhando aí, trabalhando não, perdão, nós que nos formamos, né? Porque nós temos exercido a psicanálise de forma gratuita, realmente, para abençoar a igreja, tá? Mas nós que temos estudado um pouco também sobre a psicanálise, também entramos, de uma certa forma, na linha dos psicólogos, tá? Então, veja, o psiquiatra ele vai trabalhar muito a área medicamentosa, tá? O psiquiatra ele vai diagnosticar, ele vai passar exames e ao determinar que você está realmente precisando, tá? De um tratamento para a depressão, provavelmente ele vai lhe indicar uma psicanálise ou um psicólogo, tá? Se ele não indicar, ele não está seguindo o padrão da sua profissão, tá? Porque há um padrão da indicação de um psicólogo ou psicanalista. Por quê? Tá? Porque ainda que os remédios sejam utilizados, ele não pode ser utilizado por um tempo prolongado, porque todo remédio que trabalha nessa área psicótica, ele vai trazer dependência, certo? E precisa ser usado em um mínimo de tempo possível. Aí é onde entra a psicoterapia, que é o quadro indicado para quem tem depressão não voltar a ter, porque às vezes acontece isso, você toma a medicação, depois você volta à depressão. Então, por isso é indicado um psicólogo ou psicanalista, porque o psiquiatra vai trabalhar prescrevendo os remédios, e o psicólogo e o psicanalista, ele vai trabalhar, tá, no tratamento do distúrbio mental e emocional, fazendo com que você aprenda a lidar com a sua própria vida e a lidar com as suas necessidades e deficiências, até mesmo fisiológicas, ok? Nós temos aqui, vocês podem perguntar, tá? É bom a gente ir conversando aqui para que não fique muito monótono, tá? Eu já falei aqui sobre a dependência que os remédios podem trazer. Alguns efeitos podem acontecer aqui ao tomar esse remédio, tá? E a gente tem que ter cuidado com eles, principalmente na hora de parar, certo? Então, eu alertei que você não deve tomar um remédio sem orientação médica, mas também é necessário você atentar para não parar de tomar sem orientação médica, que é perigosíssimo isso, tá? Se quiserem falar, só levanta a mãozinha aí, que eu vejo, já dou. Pronto, a irmã ali levantou a mão. Fale, minha irmã.
Eu sou a falante mesmo. Pastor, é assim, há alguns anos atrás eu tive uma depressão meio braba, entendeu? Tomei uns remédios, melhorei, talvez até meu estado de espírito também colaborou para isso, né? Eu tive 2 percas muito grandes na época e eu fiquei muito depressiva. Aí fiquei bem, né? Só que do ano passado para cá eu percebi que pode até não ter voltado a depressão, mas a ansiedade ficou meio complicada para o meu lado. E eu fui no médico, né? E ele passou alprazolam, né? Passou 2 caixas. E eu tomei a metade, porque eu estava sentindo alguns efeitos colaterais e eu fiquei com medo da dependência. Aí o que eu fiz? Eu peguei e comecei a substituir o alprazolam, né? Pelo chá de camomila, erva doce, né? E leitura e oração, muita oração, né? E deu uma melhorada. Só que eu ia marcar um psicólogo, mas só que como começou o isolamento, aí parei tudo, né? Aí eu tem dias, ontem, por exemplo, ontem eu fui dormir 4h30 da manhã, quando foi 8 horas eu acordei, né? Não consigo relaxar. Mesmo com os chás, eu ainda continuo com sintomas fortíssimos de ansiedade. A palpitação, tontura, né? O braço dormente, essas coisas de gente que está dessa forma. Aí eu lhe pergunto, eu volto a tomar o remédio, porque ainda tem 1,5 caixa ali. Ou eu espero passar tudo isso e marco uma nova consulta, porque fica muito difícil, é muito desgastante você passar a noite sem dormir, né? Aí eu boto no YouTube, escuto sermão de Samuel Ramos, do Rodrigo Silva, eu já sei de tudo que é sermão, eu já estou a par, entendeu? Aí, quer dizer, é muito cansativo, né? Você ficar sem dormir, ainda ter que fazer um monte de coisa dentro de casa, depois cuidar de marido, de filha, etc, etc. Aí eu pergunto para o senhor, eu continuo tomando os remédios, né? Porque ainda tem 1,5 caixa, ou eu fico do jeito que eu estou, me aguentando aqui até eu remarcar uma nova consulta? Certo, veja só. Minha irmã, nós não podemos substituir uma medicação sem orientação médica, tá? E graças a Deus, Deus colocou a sua mão poderosa sobre a senhora, tá? Porque quando a senhora começou a falar aqui, a pastora Cida já botou a mão na cabeça assim, ai meu Deus, né? Porque assim, não é indicado você parar de tomar remédio, pelo amor de Deus, tá? Agora, veja só, como você... Mas pastor, diga. Eu achei muito remédio, entendeu? Sim. 60 comprimidos durante 2 meses. Se eu não conseguisse mais parar. E outra coisa, eu ficava um dia lesada, entendeu? Fazendo as coisas no automático. Eu me senti Não gostei. Sim. Veja só, mas aí qual é a orientação? A orientação seria, você tomou o remédio, sentiu que tá demais, então entrar em contato com o médico, olha, não estou conseguindo. Por quê? Você veja, a Cida vai me ajudar aí, se eu falar alguma coisa errado, tá? Que ela estudou comigo. E lá, assim, alguns remédios, tá? Apenas em 5 dias, eles já causam dependência. Pelo menos foi o que foi nos ensinado, tá? E para você tirar um remédio que tem dependência, você precisa fazer o que é chamado de desmame. Ir tirando aos poucos, igual um bebezinho. Você não pode tirar de vez, entendeu? Porque se você tirar de vez, aí é capaz de você ficar pior. Então, graças a Deus, Deus lhe protegeu. Agora, você me perguntou a dica. Qual a dica? Então, vou lhe dizer. A minha dica para você é: procure algum médico que atenda mesmo à distância, tá? Então, eu não sei quantas de vocês notaram, mas tinha um outro homem aqui que estava assistindo também a live, viu, Cida? Eu não lhe pedi permissão, mas é o meu irmão que é psicólogo, né? Felipe. Eu disse para ele, assista lá, porque se eu falar besteira, você me corrige na hora. Não me deixa, porque ele estudou 4 anos, né? O que eu fiz, a psicanálise é uma formação de extensão, né? Ele estava assistindo aqui, teve que sair, mas, inclusive, Cida, eu já falei com ele, se você quiser fazer um outro momento com ele, ele está à disposição, tá? Sim. Ele é formado e atende à distância, tá? Então, procure um profissional que lhe atenda via WhatsApp. Tem muitos médicos, clínicos gerais, psiquiatras que estão atendendo nesse momento, e aí eles vão lhe dizer se você
o que você deve fazer, tá? Mas não faça isso mais nunca, pelo amor de Deus, tá? É perigoso. Muitas pessoas, ao tirarem o remédio de uma vez só, já perderam total controle, alguns já cometeram suicídio, outros ficaram de uma forma muito perigosa. Então, não faça isso, tá? Sem orientação médica. Falou de remédio, principalmente os que mexem nessa área, são remédios muito fortes, tá? Agora, só um detalhe, irmã, que a senhora falou, e é importante a gente saber, o remédio que trabalha na área, e eu não sabia disso, eu aprendi isso quando eu fui estudar psicanálise. Os remédios, eles não nos trazem a melhora, tá? Então, por exemplo, você está gripado, né? Então, você toma alguns medicamentos, algumas vitaminas para voltar a sua força de reação para trabalhar e você poder melhorar, sair da gripe, ok? Os remédios psicoterápicos, normalmente, eles não fazem isso. O que o remédio psicoterápico faz? Ele vai, justamente o que a senhora sentiu, lhe anestesiar, né? Então, por isso que a maioria das pessoas tomam e ficam meio grogue, ficam meio fora de si, que é justamente para anestesiar a sua mente, para você não ficar pensando no futuro e ficar se maltratando. Com o devido tempo, vai diminuindo esse medicamento para que você possa conviver sem ele, tá? Mas o ideal, realmente, é que você viva sem ele. Agora, se houver uma necessidade, e eu volto a dizer, essa necessidade pode ser fisiológica, aí você precisa tomar para poder se recuperar até o momento que você tenha forças de viver sem ele, tá? Pastor, assim, ó, ontem, por exemplo, era meia-noite e eu sem conseguir dormir. Eu tomei o remédio e mesmo assim eu não consegui dormir. Entendeu? Mas aí veja só, irmã, esse é o grande problema. Você agora já está se automedicando. Então veja, o remédio não foi feito para tomar uma vez a 15 dias, nem uma vez de 2 em 2 meses. Ele tem uma sequência que eu não sei orientar, mas o médico lhe orientou. Então, assim, esse é o grande perigo. Aí você toma quando quer dormir, mas o remédio não é para dormir. O remédio é para interagir e lhe fazer superar um momento pontual que você está vivendo. Por isso que é preciso uma orientação médica, entendeu? Eu vou falar com ele de novo. Pronto, procure uma ajuda antes de mexer nessas dosagens, tá bom? A gente está quase aí na hora de terminar. Eu vou ter uma live daqui a pouco. E aí eu queria dar uma geral aqui para vocês em algumas questões importantes, tá? Criança pode ter depressão? Sim ou não? O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Pois é. Criança pode ter depressão, sim, ok? Tem alguns sintomas que eu não vou tratar agora. Só uma curiosidade aí para vocês, porque a gente não está falando sobre isso, mas em outro momento a gente pode falar sobre a depressão na infância, tá? Tem muitos assuntos aqui nessa apostila que eu trouxe falando sobre depressão na infância, mas aí vamos pular essa parte. Na adolescência também, e aqui tem um sintoma, não vou falar dos sintomas da adolescência, que a gente também não está estudando isso, mas tem muita moça velha aí que está querendo viver como adolescente, tá? E aqui fala de um sintoma que muita gente está fazendo, que é trocar a noite pelo dia, ok? Que é uma característica comum dos adolescentes, que aqui aponta como um índice preocupante que pode levar à depressão, tá? Então tem muita gente aí adulta que também tem vivido aí trocando, tá, o dia pela noite, certo? Aqui agora eu quero só apresentar para vocês aqui tipos de depressão, tá? Então, olha os tipos de depressão que estão catalogados nesse estudo. Pode falar, Cida. Pastor, criança também tem ansiedade. Sim. Depressão e ansiedade e estresse. Exatamente. Entendeu? A gente precisa estar ligado. Isso. Porque se na infância a gente perceber isso, descobrir, é mais fácil de ser tratado. Entendeu? Ainda na infância. Então, a gente tem que acompanhar os nossos filhos, netos, ter cuidado.
porque eles podem ter depressão, ansiedade, estresse, e a gente às vezes fica meio desligado e a tendência é crescer, entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado também com os nossos filhos. Esse é um fator forte de depressão, que é o fator genético, tá? Então, a depressão também, ela pode ser transmitida de forma genética, tá? Então, passar de pai para filho. Agora, muitos fatores levam à depressão, tá? Da forma em que nós temos vivido ultimamente, tá? Então, por exemplo, eu fui convidado um dia desse por uma mãe para visitar o seu filho, tá? Filho com depressão. Eu cheguei lá e ele já estava tomando remédio, certo? Veja só, ele já estava tomando remédio, já tinha sido atendido por um psiquiatra, tá? E aí eu chamei ele para conversar com a mãe, estava lá na sala conversando e vendo o menino inquieto, nervoso, e notei que tinha alguma coisa errada. E aí eu perguntei, a mãe, o que é que está acontecendo? Ele tem alguma coisa que está deixando ele nervoso? Ela disse, pastor, é aquele jogo que ele vive jogando. Aí, na mesma hora que ela falou, ele levanta do sofá e pula na frente do computador e liga a televisão. Enquanto ele estava conversando, o jogo ainda estava ligado. E aí ele me disse, olha, pastor, ele passa a noite toda jogando jogos de violência, coisas terríveis aqui, demônios e tal, não sei o quê. E aí ele agora não quer mais ir para a escola, não quer sair de casa e não come, e a gente já está preocupado e ele está no médico. Então, lógico que um estilo de vida desse não tem como não ser depressivo ou como não viver em depressão, tá? Então, realmente a gente precisa tomar esses cuidados. Agora, vamos lá. Eu preciso ir um pouquinho rapidinho agora. Olha só, tipos de depressão. Então, nós temos aqui a depressão clássica, transtorno bipolar, distimia, depressão sazonal, depressão psicótica e depressão pós-parto, tá? Eu vou falar rapidinho aqui sobre cada uma delas, e aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, vocês fazem a pergunta, que eu ainda quero terminar com o texto bíblico, tá? Então, diz assim, depressão clássica, tá? A depressão clássica sente um profundo e constante sentimento de desesperança e desespero, tá? É a mais comum. Ela é manifestada por uma combinação de sintomas e interfere na habilidade de trabalhar, estudar, dormir, comer e realizar atividades cotidianas do dia a dia. Então, veja só, a depressão clássica, o primeiro fator para detectá-la é a interferência na relação social, tá? Então, o fato de você se afastar ou não ter uma relação social, isso é um autoindicativo de depressão clássica, tá? Então, tá aí a característica da depressão clássica. A depressão clássica, ela se manifesta com mais frequência nas mulheres, tá? 2 a 3 mulheres deprimidas para cada homem, diz aqui o estudo, tá? Cada homem deprimido é equivalente a 2 ou 3 mulheres em depressão clássica, tá? Essa é a avaliação. Os homens sofrem mais de depressão clássica em alguns momentos, mas não procuram ajuda, tá? Procuram menos ajuda do que as mulheres. Então, eles sofrem menos depressão, mas procuram menos ajuda do que as mulheres. Por isso, isso é mais difícil de ser catalogado, tá? A distimia, vai anotando aí, se tiver alguma dúvida sobre alguma dessas depressões, tá? A distimia é uma depressão já crônica, uma depressão avançada, uma depressão profunda, como muitos falam. Ela parece estar sempre infeliz, tá? É comum com quem tem distimia também enfrentar a depressão clássica por vários períodos, tá? É comum ela já ter tido depressão clássica, tá? E aí tem todos aqueles sintomas que nós já falamos anteriormente, não vamos repetir aqui, tá?
Temos aqui a depressão bipolar, né, de transtorno bipolar, também conhecido como depressão maníaco-depressiva, tá? E ela atinge a 1% da população e manifesta em seus primeiros sintomas na adolescência. Por isso que Cida falou aí, ó, fica ligada, abre o olho, observa teus filhos, tá? Porque essa é uma depressão que geralmente se manifesta na adolescência, ok? Ela alterna fases depressivas com outras de euforia e irritação, tá? Então, por isso que no adolescente é comum começar a desenvolver isso, tá? Então, é bom observar aí essa depressão de transtorno bipolar, ok? Também tem que ter cuidado, porque muita gente, qualquer coisa, diz, não, é porque eu sou bipolar. Então, a variação de emoções não é o suficiente para determinar que você é bipolar ou não, e principalmente que você tem depressão bipolar ou não, tá? Então, é muito comum, principalmente a mulher, variar, né? Você veja, eu tenho experiência com isso, porque eu moro com 4 mulheres. Então, não é fácil. Quando uma não está em TPM, a outra está em TPM, né? E aí, quando a outra não está em TPM, a outra está em pós-TPM ou pré-TPM, aí é a vida toda de TPM. Então, 4 mulheres eu tenho em casa, né? Então, eu não posso dizer que elas são bipolar por causa disso, tá? Interessante também essa questão de dizer que a depressão se manifesta mais nas mulheres. Muitos chegam a dizer que é porque elas usam mais a mente, né? As mulheres usam mais a mente, é por isso que tem mais depressão. Alguns homens não concordam, mas... Vamos mudar aqui para ver o resto das pessoas. Só olha assim. Oi, alguém abriu o microfone? José Iranildo, abriu o microfone aí. Tá? Precisa fechar. Cadê? Apaga aqui. Fecha aqui o microfone. Vamos lá, vamos continuar então. Próxima depressão é a depressão sazonal, tá? A depressão sazonal, ela é a depressão que aparece... É a depressão que não aparece durante todo o ano, mas sempre na mesma época. Então, todo ano ela vai aparecer na mesma época, tá? Não é durante todo o ano, mas em todo ano ela vai aparecer no mesmo período. É comum ocorrer no inverno. Além dos sintomas tradicionais de depressão, ela traz extrema falta de energia, necessidade de dormir, vontade de comer carboidrato, aumento de apetite, fome, desejo, ficar sozinho, né? É mais comum observar em pessoas que vivem em regiões de alta altitude, tá? A luminosidade também pode ter um papel importante nesse tipo de depressão, tá? Então, são algumas características aqui da depressão sazonal. E, por último, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é a última ainda não. A depressão psicótica, né? Que é a depressão que vem acompanhada com alucinação, ilusões, pensamentos irracionais e medos. Então, essa depressão, normalmente, ela está muito ligada a uma questão já avançada psicológica, né? E precisa realmente de um tratamento psiquiátrico, porque ela já entra na questão psicótica. É uma depressão com alucinações e aí realmente precisa ter uma intervenção, provavelmente com internação hospitalar, tá? Eu achei muito interessante essa depressão que nós vamos ver agora, que é a depressão pós-parto, porque ela é uma depressão muito comum que a maioria nem sabe que tem. Ela causa mudanças físicas, a depressão pós-parto, emocionais, alterações químicas, e ela afeta cerca de 50% a 75% das mulheres que passaram pela gravidez. Olha que interessante. A depressão pós-parto, ela afeta de 50% a 75% das mulheres. Cerca de 10% das mulheres desenvolvem um tipo de depressão mais grave que se estende por um longo período após o parto, tá? Então, essa deve ser uma preocupação e um cuidado especial, tá?
de toda mulher que passa pela gravidez, ok? Deixa eu ver aqui. Tem mais uma, que é a Baby. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar ela aqui. Tá, Baby Blues, tá? Ela afeta 50% a 75% das mulheres depois do parto, certo? A pessoa sente vontade de chorar sem motivo aparente, além de tristeza, ansiedade. Inicia-se na primeira semana depois do parto, ok? Apesar desse estado ser desconfortável, ela costuma passar em 2 semanas sem qualquer tratamento. Ou seja, aqui está uma dica importante. Passou de 2 semanas sentindo alternância de humor, sentindo altos picos de emoção, choro frequente, fadiga, irritabilidade, é momento de procurar uma orientação profissional, tá? Então, é comum se passar por esse momento depressivo pós-parto, tá? Mas, passando de 2 semanas, já deve se procurar, então, uma orientação profissional para superar esse momento, tá? Então, eu vou querer ler mais um texto bíblico com vocês para encerrar, mas antes dessa leitura eu queria dar uma oportunidade, se alguém tiver alguma pergunta aí. Cida já levantou a mão, pode falar, Cida. Pastor Lucas, eu tive depressão pós-parto da minha última filha, da Carol. Entendeu? Assim, é uma coisa muito difícil. Sim. Certo? Muito difícil. Mas o meu médico, que fez o meu parto, ele foi como um psicólogo para mim. Entendeu? Mas só quem passou por isso é que sabe como é difícil a depressão pós-parto. Certo? Eu não queria ver minha filha de jeito nenhum. Eu não queria ver ninguém. Mas o médico que me acompanhou, ele foi um psicólogo para mim. Deus, né? Em primeiro lugar, né? Eu sei que ele estava ali comigo e, graças a Deus, eu me recuperei. Mas é muito difícil, entendeu? Muito difícil. Por isso a gente precisa ter essa preocupação especial, né? E cuidar dos nossos filhos e amigos, porque aqui disse, ó, 75% das mulheres que engravidam, elas vão ter a depressão pós-parto, tá? Agora, pode passar ou pode se agravar. Então, a gente precisa ajudar, orientando e indicando, né, a busca de um profissional para esse momento. Até os animais, eles têm essa depressão pós-parto. Sim, sim. O cachorro, às vezes, ele para a cachorra e come os filhotes. A galinha mata os pintinhos e tem um tipo de depressão, entendeu? Sim, sim. Infelizmente, é esse mundo que a gente vive, né? E a gente tem que, então, cuidar, tá? Como algo realmente que vai além da espiritualidade. É realmente uma doença que precisa ser cuidada e prevenida, né? Se a gente já se previne, a gente vai ter menos dificuldade. Ok? Verdade. Alguém mais quer fazer algum comentário antes que eu abra aqui a Bíblia, porque a gente vai bater agora um papo aqui mais da palavra de Deus. Assim que vocês terminarem aqui, eu queria só terminar com um toque especial para vocês, tá? Alguém mais quer fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário? Ninguém, né? Eu acho que é porque entenderam, né, Cida? Eu espero que seja porque entenderam, né? Não que não tenha entendido, tá? Mas eu queria voltar àquela ideia que eu falei no início, que a palavra de Deus não é causadora da depressão de nenhuma forma, tá? Mesmo a falta da palavra de Deus, ela não é a causadora da depressão, mas ela pode ajudar na cura, tá? Sem ignorar os profissionais, porque os profissionais foram abençoados e Deus deu sabedoria a eles para lhe curar, ok? Então, usando tudo que os profissionais lhe indicarem, a Bíblia, a palavra de Deus, também é uma ferramenta que pode lhe ajudar a vencer os momentos depressivos, aos momentos de ansiedade. E aí eu escolhi um texto aqui que fala de
uma mulher enferma, que está em Marcos 5, verso 25, tá? E esse texto aqui vai falar, então, dessa mulher enferma. Como eu disse, para qualquer doença, um bom remédio é a palavra de Deus. Ah, eu estou com câncer, vai curar o câncer a palavra de Deus? Não, só a palavra de Deus não, mas ela vai lhe ajudar a superar esse momento, tá? Você tem que tomar seu remédio, você tem que fazer o tratamento. Você está com coronavírus, você está com gripe, você está com depressão, ansiedade, tome seu remédio, mas se debruce também diante de Deus. Deixe Deus lhe tocar. E com certeza o Senhor, como médico dos médicos, irá usar todos os recursos para lhe curar, ok? E aqui então tem um exemplo que eu vou resumir aqui. Diz aqui na história uma mulher enferma, tá? Você conhece já essa história, uma mulher que tinha hemorragia já há 12 anos, tá? E ela buscou todo tipo de ajuda, mas não melhorou, perdeu todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, não tinha mais o que fazer, e então ela ouviu falar de Jesus. E ela decidiu que se pelo menos conseguisse tocar as vestes de Jesus, ela poderia então ser curada. E aqui conta a história que ela foi ao encontro de Jesus. Quando ela chegou perto de Jesus, ela teve dificuldade. Naquela sociedade ainda mais machista do que hoje, as mulheres não podiam estar na presença dos homens. As mulheres não podiam acompanhar um momento religioso. Então, muitas pessoas provavelmente disseram para ela parar de chamar Jesus, empurraram ela, e as descrições e os estudos bíblicos nos indicam que ela teve que se apertar no meio daquela multidão, lutar contra a multidão para poder chegar até Jesus. Os próprios apóstolos disseram que tinha muita gente ao redor de Jesus. Mas a Bíblia diz que ela não desistiu. E ela se imprensou, ela se apertou no meio daquela multidão e ela tocou Jesus. E aqui no texto diz que quando Jesus foi tocado, ele parou, e aquela multidão toda parou, não entendeu? E Jesus, surpreso, disse: quem me tocou? Os discípulos até acharam surpreendente essa pergunta, porque, mas Jesus, tantas pessoas estão te tocando, você está apertado pela multidão, como assim o Senhor diz quem me tocou? Né? Então, ele diz, eu não estou falando de qualquer toque, eu estou falando de um toque diferente, porque eu estou falando de um toque que me fez sentir que de mim saiu o poder. Amém? E eu queria dizer para você, minha irmã, se você está passando por um momento depressivo, se você conhece alguém que está passando por ansiedade, momento depressivo, faça tudo o que tem que se fazer, mas não esqueça de permanecer buscando o toque de Deus, porque há poder no toque de Deus, um poder transformador. Ninguém pode dizer que você deixe tudo e busque só a palavra de Deus. Isso é um erro, porque Deus também atua através dos homens, e Ele dá ao homem sabedoria para lhe indicar o caminho do remédio, o caminho da psicoterapia, lhe indicar o caminho para você se aproximar mais dele, porque não é só através da Bíblia que você se aproxima mais de Deus. Você precisa ter uma mente sã, sadia, um corpo forte, para poder ouvir e experimentar uma relação com Deus. Ok? Então, você precisa lutar para receber esse toque de Deus. Essa mulher lutou. Ela lutou. Aqui não diz nem o nome dela, mas diz que era uma mulher enferma. Ela lutou, ela correu e ela tocou Jesus. E diz aqui no verso 29 que logo quando ela tocou Jesus, a sua hemorragia foi estancada e ela sentiu o seu corpo estava curado. Quando você é tocado por Jesus, ainda que você esteja enfrentando a enfermidade, ainda que você esteja ansioso, ainda que você esteja em depressão, você vai sentir o poder de Deus fluindo através de você. Mesmo que você esteja passando por uma doença, mas se você sentir o toque de Deus, o poder de Deus vai transformar a tua vida. E aqui o que eu acho lindo é que quando Jesus para, e quando Jesus busca saber quem o tocou, aquela mulher, ela se acusa, e ela se prostra diante de Jesus, e ela conta a Jesus e diz, Senhor,
é verdade, foi eu que te toquei. Eu que te toquei, ela disse. Mas o Senhor olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Eu queria encerrar esse nosso momento especial dizendo que o toque de Jesus, ele pode lhe curar. Mas sabe o que há de legal no remédio da palavra de Deus? É porque o toque de Jesus e o poder que sai dele e entra em nós, além de nos curar, ele nos salva, amém? Que maravilha! O poder de Jesus nos salva. Eu queria Amém. encerrar esse nosso momento dizendo que se prostre diante de Jesus, assim como aquela mulher fez. Mesmo que você sinta dificuldade, mesmo que alguém venha dizer que você não tem o conhecimento que eles acham que você deve ter da Bíblia, mesmo que alguém venha dizer que você está fraco espiritual, ou alguém coloque na sua cabeça que você não tem como superar isso, lembre-se, Deus está com você, Ele lhe escolheu. E se você o tocar, se você o buscar, ele vai transformar a sua vida. Tá bom? Amém. Eu queria encerrar Amém. com esse louvor. Essa música é muito especial e ela diz que quando Jesus toca, ele transforma, ele muda tudo nas nossas vidas. Escute essa canção e ao final então dela nós iremos fazer uma oração concluindo esse momento especial, tá? Tocou-me. Essa música tradicional também, talvez você já conheça. E aí pode estar me acompanhando também. Deixa o Senhor te tocar através dessa canção, te encher de paz. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou
livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, obrigado por esse momento, esse espaço que o Senhor nos deu para poder falar um pouco de temas tão importantes para os dias que nós estamos vivendo. Que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor nos ajude a superar esses momentos em que estamos enclausurados, que estamos reclusos da relação social. Nos ajude, nos fortalecendo, controlando a nossa ansiedade através da relação íntima com cada um de nós. Que possamos sentir o Teu toque restaurador e salvador. E que possamos a cada dia estar mais e mais próximo de Ti. Atentos para cuidar do nosso corpo, buscar ajuda médica quando necessária, fazendo a nossa parte para deixar que o Senhor também faça a sua parte, nos dando a salvação e a vida eterna. Abençoa cada lar aqui representado, a cada mulher que se comprometeu nesse espaço de poder estudar um pouco mais sobre Tua Palavra, estudar um pouco mais sobre esse tema tão importante. Continua conosco, dá-nos a Tua paz, em nome, por amor de Jesus. Amém. Bom, a pastora Cida vai se despedir de vocês, mas eu queria dizer, Cida, que eu vou colocar esse vídeo, eu botei para gravar aqui no YouTube e vou passar o link para vocês. Então, caso alguma amiga que vocês queiram que assista, tá? Se você achar que foi importante, algumas irmãs, eu estou vendo aqui que vieram poucas irmãs, né? Então, seria bom que todas as irmãs da igreja tivessem acesso a esse vídeo. Então, você pode estar compartilhando nos grupos da sua igreja, compartilhando com cada irmã, para que na próxima live que a pastora fizer, possa ter mais mulheres também participando e desfrutando desse momento tão especial, tá bom? Então, eu vou estar compartilhando o link, tá? Você pode procurar até Lucas Gondim, tá? No YouTube, mas eu vou passar para a pastora Cida também, passar para vocês aí o link para vocês estarem assistindo novamente, para lembrar alguma coisa que esqueceram, ou para que alguma amiga e as irmãs da igreja possam ter acesso também, tá bom? Obrigado, Pastor Cida, pelo Lucas, convite. nós queremos te agradecer, certo? Que Jesus continue te usando, certo? Vocês que estão assistindo aí, o pastor Lucas, ele é pastor, é psicanalista e é terapeuta de família. E também tem um quarteto em casa, certo? Que cantam, tá bom? Que Jesus continue te usando e nós aqui queremos te agradecer. Abençoando você e a sua família. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer, viu? Estamos à disposição. Então, uma boa noite para vocês. Tchauzinho. Boa noite para todos. Daqui a pouco, eu vou estar já numa live daqui a meia hora, né? Com o pessoal lá de Manaus, tá? E aí é um culto normal. Caso vocês não estejam assistindo o culto em nenhum local, vocês podem procurar no Facebook, Lucas Gondim. Eu vou estar lá daqui a meia hora aí estudando a Bíblia com nossos amigos adventistas lá de Manaus, tá bom? Um abraço para vocês. Mulheres, Tchauzinho. Jesus abençoe vocês e dê uma boa noite, uma boa semana. Nos braços de Jesus.